Bom dia, linda! Hoje, 2 de julho de 2025. Eu sou a Sônia Beth, sou assoterapeuta, formanda em aromaterapia e também benzedeira da Terra do Bugio, tá? Benzedeira voluntária, que é um trabalho excelente. Bom, vamos começar o nosso trabalho, a nossa apresentação, nos conectando com a energia de Nanã Boroquê, né? Nanã Boroquê, dentro da mitologia iorubá, ela é o princípio feminino, né? Ela não é só aquele feminino que mais, vamos dizer assim, no nosso nível mais terra, mas ela também representa a formação da matéria. Ela recebe a força espiritual dentro dessa mitologia e condensa para criar a matéria. E ela também cuida do nosso útero, não? Dentro dessa mitologia. Então, vamos iniciar chamando Nanã Boroquê para que a gente possa fazer a nossa limpeza do segundo chakra através do Ponopono, fazendo o Ponopono para nós mesmos, procurando limpar essa área dos pensamentos e das imagens negativas, né, que nos bloqueiam e que não nos permite seguir em frente. E depois vamos fazer a nossa conexão com o útero cósmico, tá? Então vamos lá, você está pronta? Então tá. Você, homem ou mulher, hein? Porque nós podemos entrar em contato com esse chakra, o segundo chakra, colocando a mão 3 dedos abaixo do nosso umbigo. Nesse ponto, os homens têm o Hara, que é um ponto de força, e as mulheres o útero, um ponto de criatividade, tá? Então, vamos colocar a mão nessa localização, nessa localidade do nosso corpo físico. Vamos imaginar uma luz bem laranja, bem forte, vibrante. E nessa vibração de Nanã, e nessa vibração com essa luz laranja, iluminando nosso útero, iluminando nosso Hara, vamos fazer o Ponopono. Eu faço o Ponopono falando no meu nome e você fala o seu, ok? Eu sinto muito, Sônia. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata por todas as experiências e por todas as lições. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde, é a rosa que se abre, é a abundância, é o fruto que cai, é a quietude noturna, é a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa anciã. Eu estou dentro de você e você dentro de mim. Junto somos uma. Miranda Gray, né? Miranda Gray é uma terapeuta que nos ajuda a fazer essa conexão com o útero da vida, com o útero cósmico, com as fases da lua, para que a gente possa também fazer conexão com as nossas fases, com os nossos ritmos naturais. E hoje nós temos um dia bem especial aqui, porque eu trouxe a Ivânia, essa gracinha. A Ivânia é terapeuta e massagista neotântrica. E o nosso propósito é conversarmos sobre essa questão de sexualidade, essa questão de chakras, e ver como é que a gente pode, né, liberar essa força criativa que podemos começar por aí, podemos começar pela sexualidade, mas que, de uma certa forma, vai envolver todas as nossas áreas da vida. Ivânia, seja muito bem-vinda, querida. Muito
Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu adoro, viu? Nanã. É muito, Pois a vida, adoro. É sobre isso. Eu sou bom dia. dia, É bom dia para quem tá acordando e boa noite para quem tá voltando da balada. É isso mesmo, Ivana. É sobre isso. E eu sou terapeuta neotântrica. E eu sou psicanalista e eu trabalho o prazer como ferramenta de expansão de consciência. Beleza. Né? Porque nós, na nossa cultura, né, judaico-cristã, a gente entende que o prazer é pecado. É pecado. Quem disse? É. O prazer não. O prazer, a energia sexual, eles fazem parte da vida. E eu sempre brinco, levanta a mão aqui, quem que não veio de um orgasmo? Sim. Todo mundo veio de um orgasmo, pelo menos de um. Pelo menos de um. O ideal né? seria se a gente Dos tivesse dois, vindo de dois, mas pelo menos de um a gente Pelo veio. menos Então, de um a gente veio. e por que a gente tem tanta vergonha dessa energia? Por que a gente tem tanta vergonha da nossa origem? Não é sobre isso. Aí se vamos falar, mas é porque é pecado, porque Deus... Vocês acham, gente, realmente que Deus está com o livro na mão, olhando para ver o que você faz no banheiro? Você acha que Deus colocou aqueles pontos lá que a gente não pode apertar, que se a gente apertar, que seria nas mulheres o clitóris e nos homens a próstata, que se a gente acessar esses pontos, a gente vai para o inferno junto com Hitler e Mussolini? É difícil, né? Claro que não. Deus não erra. Deus fez nosso corpo perfeito. Pois é. E ele colocou pontos de prazer no nosso corpo justamente sobre isso. Justamente para isso. É para nós acessarmos. Claro, excesso é vício. Excesso é outra coisa. Mas natural. Você, num estado de equilíbrio, é super natural, e saudável. Não tem a ver com pecado. Aí, falando de pecado, né, de culpa, isso é o primeiro chakra, né? Então, é isso que eu queria te perguntar. Porque eu estou trabalhando essa questão dos chakras, eu estou trabalhando principalmente essa questão do segundo chakra, para nos ajudar a liberar a criatividade e o poder pessoal, né? O poder feminino que está mais vinculado com o poder sobre a nossa própria vida do que propriamente com o poder em cima das outras pessoas ou das circunstâncias. E eu tenho visto nas minhas leituras e no meu estudo que alguns colocam o sexo, a sexualidade como no primeiro chakra. Até dizendo que como uma necessidade essencial. E se nós não satisfizermos essa necessidade, a gente não consegue atingir o segundo nível de satisfação, que estaria vinculado no segundo chakra e com o nível de segurança. Então, eu gostaria que você, por favor, comente para a gente como é que você vê isso. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Pois não. Se nós estivéssemos, eu e você, aqui no estúdio na Paulista, parados num carro, eu dirigindo, tudo bem que você dirigindo, melhor você dirigir, e eu do seu lado, e parar um motoqueiro com um carona desse lado, e aqui desse lado parar outro motoqueiro com carona, a gente vai se pegar? A gente vai ficar lixando unha, a gente vai... Claro que não. O que vai acontecer? Nosso corpo vai se armar, nosso corpo vai se proteger para ficar de olho em qualquer movimento desses dois motoqueiros, a gente vai reagir. Ou lutar ou fuga. O nosso cortisol vai subir, nossa adrenalina vai subir. Gente, nessa hora... A gente vai ficar com tesão, a gente vai ficar com vontade de namorar, a gente vai ficar com vontade de sentar e meditar? Claro que não, é o estado de luta ou fuga. O cortisol tá altíssimo, a adrenalina tá altíssima. Eu brinco, ninguém fica de pau duro em tiroteio. É o viver ou morrer, é o sobrevivência, é a zebra fugir do leão. Então, essa é a questão da segurança. Primeiro é a segurança. Depois, alguém fica com tesão quando tá com fome? Não. Quando tá com sede? Claro que não. Então, para você acessar o segundo chakra, que é o da sexualidade, você precisa ter o primeiro chakra
Liberado. Resolvido, liberado. Porque se você tá com fome, tá com sede, tá com medo, esse medo real, de um perigo real, você não vai liberar o prazer, você não vai ter tesão. Você não vai ficar com vontade. Aquela coisa de filme que tá no meio do tiroteio, o mocinho e a mocinha ficam se pegando. Isso é pra ficar legal a história, mas isso não é, na verdade. Não é verdade. Não existe isso. Agora, se você entende, talvez, nessa literatura, que o sexo seria como comer, como... Aí tudo bem, mas não é o nosso caso. Certo. Não é o nosso caso de quando a gente fica com essa vontade primal de transar, etc., a gente vai deixar de fazer as coisas. Aí, isso seria se houver um desequilíbrio, porque acontece que daí a gente já está entrando na área de vício. Certo. É da mesma forma que uma pessoa, quando ela tem uma compulsão sexual, como ela tem uma vontade de fumar, ou por droga, ela vai deixar de fazer as coisas principais, que é comer, certo. tomar banho, dormir, só por causa do sexo. Mas aí já é um desequilíbrio. Um desvio, né? Pessoas normais, tá tudo equilibrado, quer dizer, normais, né? Nem todo mundo é normal. Mas assim, pessoas, né? A maioria das pessoas, elas vão primeiro, né? A pirâmide de Maslow. Primeiro, onde sobrevivência. Por isso que muitas pessoas, quando perdem o emprego, elas perdem o tesão. Por quê? Ela perdeu o emprego, ela perdeu a capacidade de sustentação e de sobrevivência na cabeça dela, né? Aí, você acha que ela vai ter vontade? Você acha que uma mãe que fica correndo, é filho, é almoço, é não sei o quê, fica constante, correndo na roda do rato e fica se preocupando, tá no cortisol altíssimo, ela tá aqui já pensando no amanhã, que é a tal da ansiedade. Você acha que ela vai ter vontade de transar? Vai ser difícil, né? De jeito nenhum, porque ela primeiro precisa sobreviver. Então, para você frear essa roda, para você começar a pensar na sua sexualidade, você primeiro precisa liberar o primeiro. Que aí é medo, culpa, humilhação. E se você for pensar fisiologicamente, é o cortisol alto. É o estado de luta e fuga, é o estado que você está armada. Então, é sobre isso. E o Neotantra, ele faz essa correlação com os chakras? Faz, porque a massagem, primeiro, a massagem tântrica que todo mundo... Isso faz parte do Neotantra. O Tantra antigo não tem massagem, não tem toque genital, não tem vibrador. Há 2000 anos atrás não tinha vibrador, gente. O Neotantra usa, nós usamos ferramentas. Então, quando vai no tatame, no consultório, eu uso vibrador. Eu ensino as pessoas a usarem. Então, isso faz parte do Neotantra, novo, né? Que é pós-AIDS, pós-anos 70, que as pessoas, eles tiveram que aprender a ter prazer sem contato íntimo. O Tantra não, o Tantra já tem contato íntimo, que daí já é outra seara. Então, quando eu faço a massagem, o que acontece? A massagem é como se fosse um termômetro, como se fosse uma ferramenta de análise. Eu consigo analisar no corpo onde está travada a energia. Nos chakras? Pelos chakras, no corpo, sim, e nos no corpo. de força. Porque o tal do orgasmo de corpo inteiro, como todo mundo fala, todo mundo quer, é aquele orgasmo que a energia começa no primeiro e vai subindo, vai subindo, vai subindo e sai aqui, no crown. Como a maioria das pessoas está sexualizada por pornografia, ou por etc., ou por N coisas, a gente tem aquele orgasmo que eu falo que é o orgasmo suspiro, faz assim, gozei. Não é isso. Pênis, vagina, ou vagina, ânus, ou vagina, só aqui embaixo, aquele orgasminho minúsculo de 3 segundos, gozei. Não, o orgasmo é de corpo inteiro. O orgasmo é de tempo. Não é 3 minutos, dá pra você ficar gozando horas, né? E todo mundo fala, nossa, por que dá pra ficar gozando horas? Porque o orgasmo não é aquele orgasmo pornográfico. Certo. Que o homem fica parecendo uma britadeira, gente, não tem pinto que aguente aquilo. Não tem, você não consegue ficar 2 horas fazendo aquilo. Então, por isso que você precisa distribuir a energia no corpo para você ter o orgasmo de corpo inteiro. Se você só fica aqui na região genital, o seu orgasmo vai ser pequenininho da região
órgão genital. E aí a diferença entre sexualidade e sensualidade ou não? Não, aí a gente está falando de... Sensualidade é a questão do antes, né? Então, é o olhar, tá. a sexualidade... É a sedução. É a sedução, Certo. aí é sensual. A sexualidade é realmente sobre o seu corpo, né? Então, quando a gente está falando do Neotantra, eu entendo que eu consigo ver onde para a energia. Então, vamos supor... Primeiro, as pessoas que estão com o chakra bloqueado, o primeiro, nem chegam no meu consultório. Nem chega. Nem chegam, porque elas estão vendendo almoço para comprar o jantar. Elas nem estão Certo. preocupadas com prazer. As pessoas chegam no meu consultório a partir do segundo. Ou então estão bloqueadas por causa da vergonha, da culpa, do medo. Elas estão vendendo almoço para comprar o jantar. Elas não estão preocupadas com o prazer. Entendi. A partir do segundo chakra, aí sim eu já estou preocupada com o prazer, né? Então, aí quando eu faço a massagem, eu consigo ver a energia. Não é que eu sou vidente, que eu vejo luzes, não é isso. Sim. É o jeito que a pessoa se comporta. Certo. O segundo chakra, a pessoa tem aquele orgasmo forçado. Parece que tá doendo. Não, esse é o segundo chakra. Quando a energia tá bloqueada aqui no estômago, né, do estômago, a pessoa tem um mau hálito. Por quê? Aí, quando ela vem aquele mau hálito, por quê? Tá ruminando raiva, tá ruminando alguma coisa. Quando a pessoa tem aquele orgasmo o orgasmo para aqui, ela fica aqui, ó, ela fica presa, ela não consegue. Aí, aqui, aquele medo, o medo que é o medo imaginário. Certo. É medo do filho não passar no vestibular, é medo do marido perder emprego, é medo do futuro. Isso é imaginário, gente. Uma coisa é o medo de uma pessoa, um motoqueiro com carona aqui. É um medo real. Você tem medo daquilo. E mesmo também, esse medo também é meio imaginário. Porque não necessariamente pode ser uma pessoa boa ou pode ser uma pessoa ruim. Certo. Agora, vamos supor, um medo real. Alguém apontando uma arma para você. Isso é medo real. O medo real medo de barata não é medo real, tá, gente? A gente aprendeu. Porque quando a gente é bebê, a gente era corajoso, a gente não tinha medo de barata. A gente pegava barata e a gente ia brincar. Medo de barata não é real, tá? É um medo imaginário. Parênteses. Quando a gente tá com esse medo, aí a pessoa bloqueia o chakra aqui, ó. O orgasmo fica parado aqui. Aqui é a tireoide. Isso. Então, sua opinião não importa. Quem falou? Quem pediu sua opinião? Engole o choro, é sobre isso. Aí o orgasmo fica parado aqui. Isso. Aqui o orgasmo fica parado quando você pensa muito, você tem muito crítico. Ai, o que os vizinhos vão pensar que eu tô aqui, que eu tô, meu marido, eu tô com outra, sabe? Então é sobre isso. E aqui é falta de confiança. Falta de confiança no divino, falta de confiança no divino de que se eu der o passo de se soltar. Então, é sobre isso. E aí, eu uso a massagem como ferramenta para ver onde está bloqueado a energia. E aí, a gente trata na psicanálise. Quem foi que te falou? Quem foi que falou? Tá travado aqui. Eu sou uma boazinha, eu não posso falar a minha opinião, senão eu vou magoar as pessoas. O meu trabalho eu não posso falar. Então, daí a gente vai ensinar técnicas. Como que eu faço para soltar cada parte? Entendi. E é sobre isso. Então, a importância de liberar os chakras, desde o primeiro, né, que é aquele chakra que está vinculado com a questão de seguranças fisiológicas. Você consegue fazer a análise do chakra com a emoção e com o que está acontecendo. Beleza. O acontecimento gera uma emoção e consegue bloquear o chakra. Certo. Se você consegue ver o acontecimento, você consegue desbloquear a energia do chakra. Já são 1 minuto. Não, nós temos até 20 minutos ao todo. Nós temos até o 25. 25. Tá? Então nós temos mais 5 minutos. 5 minutos. Que bom! Nossa, dá pra fazer tanta coisa em 5 minutos, gente. Vocês não têm noção. Gozar em 5 minutos, ai que delícia! Não é gozar em 5 minutos, é gozar durante 5 minutos. Nossa, olha que delícia! Menina. Escuta, então me diga uma coisa. Então, quando nós estamos com o chakra, ele tá bloqueado, a energia, né? Não flui. Não flui. E aí não adianta querer vir no consultório e achar que eu sou mágica, certo, e que eu vou resolver o seu problema. Não, isso jamais. Não existe, né? Não.
Quem resolve o seu problema é você mesma. Eu te ajudo com as questões. Agora, por exemplo, é muito comum vir pessoas falam assim, eu não tenho mais libido. Eu não quero mais transar. Tá. Me conta como que é o seu dia. Eu acordo 11 horas, eu tô assim, eu tô depressiva. Então, não é libido só pro sexo, é libido pra vida. Meu marido não sabe fazer eu gozar. Tá, e você? Você sabe fazer você gozar? Não! Falei, então, minha filha, cadê teu poder? A gente tem que... a gente não tem que nada, mas o nosso poder é nosso. Então, o nosso prazer é nosso. Se você mesma não sabe fazer como você faz pra você mesma gozar, como que você é o ser humano que não acha a meia na gaveta de meia, vai achar? A cueca. Que não acha a cueca na gaveta de cueca. Sabe? Vai achar? Não vai achar. Então, assim, é outra pessoa, é outra seara, é outra comunicação. Mas o poder é nosso. Se você não sabe gozar sozinho, sozinha, você não consegue ensinar outra pessoa. E a outra pessoa não tem obrigação de te dar prazer. O prazer vem da gente. Engraçado que quando eu estudava, as melhores trocas tântricas eram de pessoas inexperientes. Por quê? Quando eu recebia massagem de pessoas inexperientes. Por quê? Porque daí eu que tinha que focar no meu prazer. Eu não tinha que esperar o outro fazer por mim. Então, os meus maiores orgasmos eram de pessoas que não sabiam fazer massagem. Sim. Por quê? Porque daí eu precisava concentrar. E eu precisava... Claro que você dá uma dica, vira pra direita, vira pra esquerda, mas esses são os melhores orgasmos. É quando você precisa do seu esforço, né? É sobre isso, é sobre... Da sua presença, a minha né? presença. E quando a gente trabalha os chakras, nós estamos trabalhando a nossa presença... No aqui e agora. No aqui e agora. Porque não tem amanhã. Não adianta você ir pra cama com outra pessoa pensando que você vai ter que fazer amanhã. Você tem que ficar aqui, ó. Que é o estado de presença. Que é estar aqui. Eu com você aqui. A gente não tá pensando no que a gente tá curtindo aqui. Isso é o estado de presença. Certo. Percebe? Então, é isso. A gente trabalha muito nesse segundo chakra com a questão da criatividade, né? E a criatividade não só na questão da mulher receber espermatozoide do homem e receber, nutrir e começar a formação de um novo ser. Mas também uma criatividade mais ampla na vida, né? Que correlação você poderia fazer entre essa questão de sexualidade e criatividade no sentido mais amplo da vida? A palavra já diz, criatividade vem de criação. Se você bloqueia essa energia da criação, você bloqueia a energia da criatividade. Se você acha que sexo é pecado, se você acha que tá fazendo, você vai pro inferno, você bloqueia o resto. Então, tá tudo na origem. A criatividade vem da criação. Então, eu recebo no consultório muitos cineastas, muitos artistas, músicos. Não consigo terminar meu álbum, não consigo terminar meu roteiro. Vamos desbloquear para a criatividade. Para subir. Então, eu recebo muitos artistas, porque tá com aquele bloqueio artístico, na massagem é possível desbloquear. Porque daí você vai saber de onde está pegando, onde está parando a energia, onde não está fluindo, e a gente vai mexer. Se está parando aqui, eu pergunto, você está com medo de quê? Ou se está parando aqui, você está com raiva de quê? Aí, de onde para a energia, eu consigo ver qual é a sua opinião que não foi ouvida. Beleza. Percebe? Então, aí eu consigo. Mas não é só na massagem. É também no contexto de ajudar e fazer perguntas. Muito importante é fazer perguntas, assim, boas, para a pessoa pensar. Porque, na verdade, não sou eu que dou a resposta. Tá bom. A resposta está em você. E, Vânia, tá terminando o nosso tempo. Agora sim, né? Eu queria que você... Olha, te agradeço demais eu também. Oportunidade de estar aqui. Eu te trouxe uma fitinha lilás. De nanã. Apenas assim, como, sabe? Com o desejo que você fortaleça cada vez mais essa sua ligação com essa vibração do lilás, com o nanã. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos, por favor. Lilás é transmutação. Transmutação. Né? Então, o meu Instagram é ivania.terapeuta. Ivania
ivania.terapeuta. E eu tenho o LinkedIn, que é Ivania Kono. O Kono escreve K-O-N-N-O. É tudo Esse é o junto, LinkedIn. Ivania isso. Kono no No LinkedIn. Ivania Kono, K-O-N-N-O. Tá bom. E eu agradeço. Eu também agradeço, gente. Até a próxima. Com muito prazer na vida. Muito prazer. A gente vai precisar aprender a gozar a vida. Não só gozar na vida. Sem pecado, sem condição de Sem pecado. culpa. O chicote... Ó, gente, abandone o chicotinho da autocrítica. Isso é minha ferramenta de trabalho. Tchau, até mais. Até o próximo.